Boa noite, muito boa noite. É com uma satisfação enorme que neste perfil, nessa página de Deborah, evangelista advogada, que é voltada para o direito, que é voltada para o ensino jurídico, que é voltada para as carreiras jurídicas, mas principalmente é voltada para fazer o direito se tornar acessível a todas as pessoas. Portanto, tudo que a gente for falar nessa página tem que ser com uma linguagem que todas as pessoas possam entender. Esta página, portanto, ela não é específica para juristas que venham aqui buscar grandes elucubrações, né, e uma linguagem técnica. Ela é uma página para que a gente possa compartilhar de forma fácil, de forma tranquila, tudo aquilo que a gente sabe que a gente vem guardando ao longo do tempo e também aquilo que a gente vem aprender dentro dessa página, porque aqui se troca, a ideia é trocar saberes. Agradecemos imensamente todos vocês que vão passar por aqui hoje, agradecer a Prof. Manu, que já está conosco. Prof. Manu, muito obrigada. E agradecer muito a essa menina. Olha só, né? Que como a gente se acostuma e como a gente é caseiro. Professora Aline Casagrande é uma das pessoas que eu mais admiro, e talvez eu não tenha dito assim de forma franca e ao vivo, que fique registrado, né, a minha admiração pela professora Aline. Aline, eu acho que não adianta, nós vamos morrer sendo professora Aline e vamos morrer sendo professora Deborah. Então, é uma satisfação muito grande, assim, você ter aceito vir hoje conversar conosco. O tema é um tema muito importante, que é alienação parental. Mas antes da gente entrar no tema da alienação parental, eu queria fazer esse recorte dessa profissional maravilhosa que tu és e que muitas vezes a gente coloca a Aline na frente da profissional, a Aline, simplesmente a Aline, vamos fazer isso, Aline, vamos fazer aquilo, Aline, ou a prof. Aline. E às vezes a gente deixa de referenciar a profundidade do teu conhecimento, a base sólida que tu tens, e eu acho que isso vem desde a tua formação de nível médio, lá desde os teus primórdios da educação, que com certeza tu sempre fosse uma pessoa muito dedicada. E aí, para os nossos alunos, ex-alunos que passem por aqui, que tenham também essa certeza de que a dedicação faz a construção de um profissional arrojado, de sucesso, que acredita na sua potencialidade, e é isso que tu traz aqui. Então, nós vamos falar, sim, sobre o tema, mas também é uma forma, e eu utilizado isso, a palavra empoderamento. E muitas vezes, para nós que somos do direito, falta essa apropriação das qualidades que nós temos em nós mesmos. E vendo a professora Aline dissertar, vendo a professora Aline falar sobre os temas, vendo a dedicação da professora Aline e o envolvimento e a forma com que a professora Aline se dedica a tudo que faz, também é uma forma de exemplo para que todos nós, inclusive eu principalmente, também tenha mais hora de leitura, tenha mais dedicação e seja essa profissional qualificada e também uma profissional de sucesso como tu é. Muito, né? Muito obrigada, Aline, por ter me proporcionado esse momento de começar as lives desta página contigo. Para mim é muito significativo. Muito boa noite, minha querida, e muito obrigada pela tua presença. Boa noite, prof. Deborah, prof. também, né? Eu fico emocionada com as palavras, né? Com esse depoimento. Afinal, foram anos trabalhando todos os dias lado a lado, né? E isso faz com que a gente consiga se conhecer bastante, né? E saber também das qualidades e dos defeitos de cada uma, né? E isso é legal porque não existem absolutamente lados absolutamente contrários, não existem só pessoas boas ou só pessoas ruins, né? Todo mundo é um pouco, né, com muitas qualidades e
pouco com defeitos também. Então, durante a nossa caminhada, eu posso dizer que muitas vezes também essa carga de leitura e talvez essas exigências foram encaradas como defeitos e não como qualidades, né? Muitas vezes. Mas certamente foi no melhor das intenções, né? Então, já comentei isso com algumas pessoas, sou advogada, sou mediadora e sou professora, né? A questão da docência nunca foi um bico para mim. Né? Para mim sempre foi um objetivo de vida e né? Nunca foi um local para eu angariar clientes ou para eu falar casos, né? Sempre foi com o coração, sempre foi com a tarefa, né, docente mesmo, de compartilhar um espaço de aprendizagem mútua, né? Então, fico muito feliz em estar aqui no canal, estar nessa página, inaugurando as lives, né? Justamente porque eu acredito na troca de informações, né? Estou aqui para bater um papo sobre um assunto que é tão delicado em relação a essas questões da área de família e que não tem uma resposta única. É construído no caso concreto, é construído conforme as circunstâncias, de repente vai aparecer diversos relatos de pessoas que não foi bem assim como está na lei. Não, as coisas muitas vezes não são como estão na lei, né? A gente não está no meio de uma pandemia, não tem um decreto dizendo que não é para aglomerar e não tem um monte de gente aglomerando. Exato. Então, se a gente for levar isso em consideração, né? Esses espaços de diálogo, eles são riquíssimos por conta disso. Então, parabéns pela iniciativa de colocar esse debate ao acesso, né, nas redes sociais, que é muito importante, porque sempre um professor, um advogado, um psicólogo, um assistente social vão poder trazer contribuições aqui e que não são só para aqueles que estão, né, na área trabalhando, também para pessoas que necessitam desse trabalho, que necessitam dessa informação para poder mudar o seu posicionamento, para poder pensar um pouquinho mais no que está fazendo, se está fazendo certo ou se não está, né, se está fazendo de forma adequada ou não. Então, gostaria de destacar aqui a importância desse canal, né, e desse espaço, e agradecer do fundo do meu coração, tanto o elogio inicial como o convite, né, a oportunidade de estar aqui essa noite e com várias pessoas aqui acompanhando a nossa live. Né? Então, olha só, Aline, né? Então, nós começamos aqui, a gente já vai ó, o negócio é o seguinte, esse modelo, esse formato online de lives, a gente está aí aprendendo a ver como é que isso funciona, né? Então, eu já vou colocar aqui, pelo menos, essas pessoas maravilhosas que já estão desde o início conosco. Eu já falei, a professora Manu, boa noite, está aqui conosco. O Antônio também está aqui conosco, muito obrigada. A querida, a Júlia, estava aí de tarde, estava vendo também alguma coisa dela, muito obrigada. O Yuri está aqui também. Naqueles tempos, sim, essa dupla fazia a coisa andar, competentes, diferenciadas, pessoas indispensáveis. Obrigada, Yuri. Tudo de bom para você, meu querido. A Diocélia, que sempre está por aqui conosco também. A Janice. Esta Janice aqui, Prof. Aline, essa moça foi minha aluna em 2006, lá em Santa Rosa. E esses dias nós fizemos uma live e ela estava participando também. Janice, muito obrigada, querida. Quando eu te vejo, eu digo, os anos passam, mas a gente está firme aqui, ali. A gente está firme. Ó, o Marcelo também está aqui. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Por favor, deixem aí no chat. Ó, o Miguel. Miguel Oliveira. Este rapaz aqui, Prof. Aline, Miguel Oliveira, ele era para fazer, não fez, né, Miguel? Ele ia fazer as fotos, ele tinha uma empresa de formatura em Santa Rosa, em 1997, quando eu me formei. E ele ia fazer as fotografias da nossa formatura, depois, por questões lá, não sei do que, ele acabou não fazendo. E em 2006, quando eu estava coordenando o curso de Direito da FEMA, o Miguel foi a primeira pessoa que fez a inscrição no primeiro vestibular da FEMA. Ele foi a primeira pessoa inscrita no vestibular e logrou êxito no vestibular, passou e fez o curso de Direito lá.
Miguel, muita saudade. Obrigada, meu querido, por você estar aqui também. É muita satisfação rever, né, esse pessoal. Ó. A Rayane... Né, esse a tipo Rayane... de recado, né, prof, esse tipo de retorno, assim, de pessoas que a gente teve esse contato acadêmico e que depois retornam para as nossas redes sociais e estão sempre ali. É o lado bom também de toda essa pandemia, né? Porque as lives também permitiram que a gente se reconectasse com pessoas que estavam um pouquinho afastadas, mas que estão no nosso coração, né? E a gente também no coração delas, porque senão não teria essa conexão. É maravilhoso. Esses dias, agora eu não me lembro se foi ontem, não foi ontem, foi acho que sexta-feira, sexta-feira. Uma das gurias, Miguel, não sei se elas se formaram contigo, a Nélida Bugorne, e elas tiraram uma foto ali tão linda, sabe? As duas assim, paradinhas assim no escritório, com os processos, com os livros. Ai, meu Deus, quando eu vi aquela foto, eu tive que compartilhar no meu story. A alegria, daí tu olha assim, ó, eram umas meninas, eram umas gurias começando o curso de Direito. Estão aí, profissionais, advogadas, sabe? Lindas, maravilhosas. Então, isso para a gente é uma satisfação muito grande. É bom que a gente diga também, né, Prof. Aline, que esse nosso anseio, acho que é essa a palavra, esse nosso anseio que a gente tem tanto com os alunos, e aí também o nosso nível de exigência, não vamos dizer que não éramos exigentes, né, e tal, o nível de exigente forte, era porque a gente tinha aquele compromisso que vocês saíssem por aí e tivessem sucesso. A nossa ideia era essa, porque se vocês têm sucesso, é o nosso sucesso também. Então, quando eu olho, e a professora Alina pode falar, mas eu acredito que compartilha da mesma situação, quando a gente vê um aluno que passou por um curso de Direito e que ele não está na área, por mais que a gente saiba que é uma escolha dele fazer outra coisa que não o Direito, a gente fica com aquele sentimento, será que a gente efetivamente conseguiu passar o amor pelo Direito? Será que a gente conseguiu despertar nele tudo aquilo que é necessário para ser um advogado, um procurador, um promotor, um defensor, enfim, né? Será que a gente conseguiu fazer isso? Então a gente quer muito que vocês saiam do curso de Direito e que vocês sejam profissionais na área do Direito. Essa é a nossa angústia, né? E por isso que a gente quer formar da melhor maneira possível, levar o maior número, né, de melhor nota, melhor índice de tudo que for possível. Aí agora já estão comentando aqui a Giocélia, né? Muito bom assistir. As minhas profas, obrigado. Ao Miguel aqui, estou em Brasília, minha mestra, graças à FEMA e ao Direito. Está em Brasília mesmo. Ai, Miguel, tem tanta coisa em Brasília para fazer, meu filho, aí tem serviço bastante. Então tá, vamos lá, muito obrigada. Olha, a gente se emociona com esses contatos, realmente. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. Prof. Aline. A professora Aline é uma estudiosa do direito de família, trabalha muito, sempre trabalhou direito de família e tem um trabalho também significativo no IBDFAN, né, Aline? Vamos ser bem sinceras. Eu estava junto quando tu trouxe pela primeira vez para Santa Maria um evento de IBDFAN. Nós nem sabíamos que ele existia, ou sabíamos de longe. Então, a Prof. Aline traz isso e faz o IBDFAN ser conhecido. Da mesma forma, quando se pensou em fazer uma pós-graduação, que era lá de mediação, tanto a parte da mediação quanto a parte do direito de família eram dois aspectos muito centrados no quê? No conhecimento que a professora Aline desenvolvia, sabia e era do dia a dia. Uma coisa é a Deborah estudar e ter a teoria, a Aline não, ela tem a teoria e tem a prática. Então, a partir desses preceitos, a gente, dentro do direito de família, a gente poderia falar sobre várias temáticas, né? Mas me parece que a alienação parental, ela perpassa aquilo que é não só, né, no direito de família, porque o direito de família por si só é muito delicado. A gente trabalha com muito sentimento das pessoas, o envolvimento, né, das pessoas naquele contexto. Mas a noção dessa alienação parental, onde as pessoas são apartadas, né, o pai apartado do filho, o filho apartado da mãe, causam situações problemáticas e psicológicas, emocionais para as crianças, e a gente vai falar aqui não só no caso de crianças, mas também de idosos, que vão ter um reflexo jurídico, e na verdade o direito vem para tentar sanar
esse sentimento que é essa ruptura que existe dentro das famílias. Quando a gente tem um divórcio, quando a gente tem uma separação onde o casal ou ex-casal consegue trabalhar bem alguns sentimentos, a alienação parental ela se torna mais longínqua. Agora, quando essas questões do casal não ficam muitas vezes bem resolvidas, acaba respingando nas crianças também. Claro que a alienação parental, a gente pode dizer assim, ó, entre o casal ficou tudo bem resolvido, mas é porque o pai é displicente, ou enfim, a alienação parental ela tem uma desculpa. Acaba tendo, né, várias desculpas. Então, Prof. Aline, o que é, na prática e na ática, uma alienação parental? Pois então, alienação parental, né? Esse tema que a gente coloca de uma forma bem popular hoje em dia, e muitas pessoas mandam ali questões para a gente, ou nas redes sociais, ou nas consultas do escritório, já concluindo, né? Olha, eu quero processar o fulano, ou eu quero processar a fulana, porque está praticando alienação parental. Né? Eu não sei se vocês lembram, há uns anos atrás teve uma novela da Rede Globo que tentou ilustrar isso, que era uma novela do horário nobre, né, e que tinha uma relação do casal, né, na dissolução da sua união ali, e posteriormente a criança, que era uma menininha, sendo usada, né, ora como arma, ora como escudo, envolvendo também os avós. Bom, a definição também, né, de alienação parental, ela vem para a nossa legislação no ano de 2010, tá? Então, tem uma definição legal de alienação parental, que é o quê? Vou pedir licença para ler a redação do artigo, que talvez fique bem claro, né? Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, também tem isso, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Ou seja, o conceito de alienação parental foi traçado por essa iniciativa legislativa que partiu do dia a dia, das dificuldades de vários casais, até por essa, eu não gosto muito desse nome, mas até por essa nova paternidade, né, que começa a surgir, que alguns chamam de paternidade ativa. Eu não gosto de trazer esse nome, porque pai e mãe, né, têm iguais deveres e direitos sobre os filhos. O poder familiar, né, nós não temos o pátrio poder, o poder é só do pai, a última palavra é do pai. Não, a Constituição Federal igualou homem e mulher, também dentro da questão da relação de parentesco, né, da autoridade parental. Então, se a gente for pensar nisso, né, a questão da proatividade desses pais, a criação, a questão cultural, né, de geração que mudou, né, para o pai mais participativo no dia a dia, e não aquele que ficava lá dizendo que podia, que não podia, ou sendo provedor financeiro, né. Isso teve um reflexo em relação aos divórcios, né, e as dissoluções das uniões na existência dos filhos. Por quê? Porque muitas vezes, como a prof. Deborah bem disse, essa relação ela não está bem trabalhada. A extinção da conjugalidade não significa a extinção da parentalidade. Né? Tanto que, complementar essa ideia, também veio a questão da guarda compartilhada, né? Mesmo o casal brigando lá, a lei diz que a guarda é compartilhada. Por quê? Para que seja mantido o exercício do poder familiar da mesma forma por pai e mãe. Então, é mais ou menos como a gente fala assim, pega algumas petições de alguns colegas que não são muito da área de família, né? E aí, a gente sempre brinca, eu e a professora Manu, volta e meia, a gente brinca com uma coisa, né? A área de família, assim como toda e qualquer outra área, ela é específica e ela tem profissionais que vão trabalhar nessa área porque ela é diferente. Então, não dá para fazer como a gente ouvia de vez em quando, família qualquer um faz. Né? Qualquer um faz, quase que lá no Código de 1916, falando que o pai tem direito de visita. Não, o pai tem direito de convivência. A mãe tem direito de convivência. Né? Então, é abrir essa percepção, é entender que uma coisa é a tua relação, né, conjugal.
Outra coisa é a relação de parentesco. Então, você pode odiar o seu ex-marido, a sua ex-esposa, porque houve uma traição, porque, sei lá, porque começou a ser grosseiro, porque não foi um companheiro bom, mas a relação dele com os filhos que vocês decidiram em algum momento, né, que iam ter juntos, essa tem que ser mantida de forma saudável. Então, é interessante porque os relatos, né, dos atos de alienação, pelos clientes, enfim, pelas pessoas que procuram a gente, eles vêm antes da própria dissolução. Então, muitas vezes, eles já são atos, assim, que são motivados em relação a isso, porque o casal não está conseguindo dialogar, e aí usa, muitas vezes, inclusive, a criança como uma interlocutora, ou o adolescente como interlocutor, ainda na constância do próprio casamento. E depois, claro, né, com a dissolução, vai ter esse desfecho, muitas vezes, trágico em relação a esse impedimento, né, da convivência, ou, né, do pai ou da mãe. E aí é importante a gente colocar que a lei não fala como alguns pensam. Teve uma reportagem bem recente no Fantástico, falando sobre o projeto de lei que tem para revogar a lei da alienação parental, porque seria uma lei que protegeria abusadores, que seria contra as mães. A lei não coloca gênero. A gente pode praticar atos de alienação parental, o pai, a mãe, e também o pai e a mãe. Porque... Exatamente, isso que eu ia dizer, porque tem o caso dos dois, né, Profeline? A coitadinha da criança, ela vai para o pai detona a mãe. Ela vai para a mãe detona o pai, sabe? É dos dois lados, é chumbo cruzado, e a coitadinha está ali no meio. Exatamente. Então, e muitas vezes, assim, essa alegação de alienação parental, ela pode ser por uma ação própria, ou pode ser levantada, né, dentro do processo lá, que se discute a guarda, que se discute pensão, enfim, pode ser, né? Só que, assim, de forma prática, né, uma questão de prática de foro, é muito conturbado. Por quê? Porque eu tenho uma habilitação, né, para advogar. Eu não tenho uma habilitação para fazer um parecer, tá, falando sobre essas atitudes. Eu posso fazer o quê? Um descritivo das atitudes. Eu posso dizer lá, no dia tal, o fulano foi buscar a filha e não ter... Posso fazer isso. Mas, por que eu estou falando isso? Porque é muito importante quem reconhece, ou quem se encontra, ou quem visualiza essa questão da alienação parental, estar ciente que é muito importante buscar a ajuda de profissionais da área da psicologia, de profissionais que podem fazer um estudo social também, né, as assistentes. Por quê? Porque vão ser esses profissionais quem vão poder dar o suporte para dizer se esses atos de alienação parental, inclusive, já estão provocando, então, como uma consequência, o que se chama síndrome da alienação parental. Porque a síndrome da alienação, ela é o efeito na criança e no adolescente. Então, são as consequências dos atos daqueles pais que não conseguem dialogar, né? Que não conseguem estabelecer uma relação saudável em relação à parentalidade, em relação aos seus filhos. Né? E aí tem aquelas que a gente chama que são os atos de alienação por via indireta, né? Que é via os avós, ou via uma tia, ou uma madrinha, né? Ou aquelas coisas assim de que na frente, né, do próprio, do outro genitor, né, não tem problema nenhum, mas aí, por exemplo, recebe o presente e bota fora, né, o presente não deixa usar a roupa. Não deixa usar a roupa. Então, né, quais são, né, atos caracterizadores? Tem lá, por exemplo, o dia da convivência lá, o final de semana com a mãe, né, vai passar com a mãe, tá lá combinado, tudo certinho. O pai começa a dizer assim, eu ia comprar, sei lá, um computador para te ficar jogando. Mas tu vai para tua mãe, né? Vou comprar, né? Eu até iria, mas tu vai para tua mãe. Não disse que não disse que vai fazer alguma coisa, mas fica assim, minando essa relação. Jogo. Um jogo, né? E por isso a importância do apoio técnico. E quando eu falo apoio técnico, é porque a lei vai dizer que o juiz em si, da mesma forma que eu, enquanto advogado,
não tem, né, uma habilitação, né, para sozinho, sem o apoio de uma equipe multidisciplinar, dizer se aqueles atos são de alienação ou não. Porque existem consequências na lei. Inverter guarda, algum tipo de multa, algum tipo de indenização, visitas que sejam guiadas. Então, tem uma série de consequências que podem existir, que a lei prevê, e que esse juiz vai poder dizer a partir do quê? Do olhar desse perito, do olhar técnica. E aí, claro, ele vai nomear alguém da confiança dele, mas isso não quer dizer que a gente já não possa preparar todo o processo com o apoio de um profissional sério, né? E aí a gente tem que lembrar que os profissionais, eles têm um comprometimento ético também, não é porque é o teu cliente que ele vai lá ficar mentindo, não. Até isso é uma recomendação que eu faço quando chega no escritório. A pessoa já chega com esse discurso, eu digo, você já procurou um profissional? Né? Procure o profissional. Depois que você procurar o profissional, eu gostaria de conversar com esse profissional para saber o parecer desse profissional, ou então vir um parecer para mim, para aí eu poder embasar. Até porque, né, Prof. Aline, às vezes, assim, ó, tanto do pai quanto a mãe, eles chegam com um discurso pronto de que a alienação parental é fato. Na cabeça dele, a alienação parental é fato. Mas ela é para a criança, porque ele muitas vezes ele está minado, né? O olhar dele já está minado, já está contaminado, porque ele não consegue conversar, dialogar com o outro genitor, porque ele é contra, porque ele quer que o outro genitor morra, então ele já vê isso. E aí é esse parecer técnico do psicólogo, né? Muitas vezes tem o serviço, né, assistência social, que vai dizer para nós, enquanto profissionais, e aqui estamos entre uns quantos alunos, né, e profissionais do direito também, que vai nos dar a base para peticionar com mais segurança, de que realmente está configurada a alienação parental. Não é a opinião do genitor eivada por sentimentos que são dele, não. É comprovada a partir de um olhar técnico, documentado. Então, é possível detectar tecnicamente a existência ou não da alienação parental. E esse parecer é um parecer muito importante, porque eu já vi parecer que é negativo a alienação parental e o genitor indignadíssimo quanto a isso. E daí cabe até o questionamento, né? Se não tem se não é essa via de mão dupla, se não está também essa pessoa praticando e precisa buscar uma ajuda. Por quê? Porque eu ainda, né, acredito, como uma mediadora, que a questão de entrar em litígio é a última via. Então, né, se você for para entrar, é porque você tentou, você se reconheceu, então, como sendo alguém alienador. Bom, então vou buscar ajuda, vou lá buscar tratamento, né, vou verificar. Por quê? A pior coisa que tem é quando as pessoas chegam para você com aquele zilhares de prints de tela de WhatsApp, se desaforando, colocando a criança no meio, gravando vídeos da criança, chorando por conta de uma situação, né? Lembrando que é dever do Estado, da sociedade, da família, proteger a criança na sua integridade física e psicológica. Se você, enquanto genitor, está fazendo isso com seu filho, você está desrespeitando a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por mais que você esteja sofrendo, porque não tem uma convivência saudável com seu filho, o caminho não é ficar fazendo gravação de vídeo da criança nessas situações, né? Por quê? Porque isso é extremamente abusivo para ela. Né? Então, você tem que focar nessa questão dela. Então, tem que buscar outros meios, né? É claro que a gente tem relatos, assim, absurdos, né? De pessoas que simplesmente anoitecem e não amanhecem na mesma residência, no mesmo domicílio, na mesma cidade, né? E troca número de telefone diversas vezes, e sempre com esses atos que são velados, assim, eu não me pedi, é porque eu consegui um emprego lá em Manaus, eu consegui emprego e eu fui
poxa, mas você conseguiu um emprego, você não conseguiu conversar com o pai, com a mãe da criança, para dizer, olha, estou indo para lá porque eu tenho uma oportunidade de trabalho, meu endereço é tal, ou como é que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser regularizada essa situação? Porque mudou a situação. Outra coisa é que as pessoas pensam, né? Que quem tem a guarda tem a posse daquela criança de um jeito assim como se fosse um objeto. Então ela faz o que ela quiser. Não é isso. Né? E como se isso fosse imutável. Não é imutável. A vida é dinâmica. Então, se a criança morou 5, 10 anos lá com o pai, pode ser que ela queira, e não tem problema nenhum, mudar para morar com a mãe. Né? Então, essa questão, ela começa a ser levantada como problema em cima de problema dentro desses relatos da alienação, e as pessoas esquecem um pouquinho de buscar, né? Bom, o que é? Então, eu vou lá ler, na lei, o que são os exemplos de alienação parental, vou verificar se isso está acontecendo, vou buscar auxílio para tentar resolver. Não consegui, então eu vou caracterizar. Então, eu vou buscar os meios para ter uma garantia e poder conviver com meu filho. E é muito interessante porque o professor Rolf Madaleno, do IBDFAN, então, né, advogado, enfim, professor famosíssimo em relação à questão, muito renomado nessa questão de direitos de família, né, ele tem uma teoria que ele desenvolve que é muito interessante, que é da autoalienação, que é aquele pai ou aquela mãe que depois da separação, ou até mesmo antes, já não tinha uma convivência muito com os filhos, né, e aí com a separação, encontra como desculpa o fato de estar divorciado, separado, e não conviver, e não buscar essa convivência. Então, e aí usa como desculpa, mas é que a fulana é muito histérica, ou que o fulano lá é muito chato, ou o fulano tá com uma namorada nova, então cria impeditivos para isso, né? Ou então, por exemplo, tem um caso, até que está sob análise em relação a isso, que é o pai estabeleceu uma nova companheira, né, que na realidade foi o pivô da separação do casal, né, então estabeleceu residência com essa nova companheira, e ele quer a convivência dos filhos com essa nova companheira de carne. E os filhos, eles acompanharam a conflituosidade, eles querem conviver com o pai, mas eles não querem, neste momento, conviver com essa nova companheira. Aí o que acontece? Esse pai, né, ao invés de procurar outros espaços, né, para convivência com os filhos, para conseguir manter esse vínculo, ele usa isso como justificativa. Não, mas eles não querem vir aqui para casa. Eles não querem vir aqui para casa porque eles não gostam da fulana. E fica por isso mesmo. Né? Então, como isso faz parte de um dia a dia nosso, muito mais do que a gente possa imaginar. Né? Porque dizem, né, que na paixão e no amor a gente perde um pouco, né, da questão da consciência da sanidade, digamos assim, né? Da razão, né? Que colocam isso, né? Mas também quando a gente está minado de ódio do mesmo jeito. Então as pessoas se cegam tanto de um lado quanto do outro e esquecem de se reconhecer também nesse processo todo, né? Então isso é muito interessante de se saber, assim, que estabelecer um plano de convivência familiar não é também errado quando você está lidando com isso, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, né, quantas e quantas vezes, né, prof, não chegam no escritório e dizem assim, não, tá tudo certo, a gente já separou, eu fico com um cara, fica com outro, o apartamento lá, eu vou morar com as crianças por um tempo, depois a gente vende, tá tudo às mil maravilhas. Tudo certo. Tá, mas crianças, né? Como é que vocês estipularam a convivência? Não, nem vamos estipular. Tá tudo bem, ele pega quando quer, ela pega quando quer. Se você não for um pouquinho mais incisiva para colocar algumas coisas mínimas, não para os outros, mas para eles mesmos, tá? Você vai ver que daqui a, sei lá, 1 mês, 2 meses, quando algum arranjar um companheiro novo, aquela coisa, o bom pai e a boa mãe sumiram. Exatamente. Eles somem, né? E aí vai vir o quê? A alegação de atos de alienação parental, para tentar fazer o quê? Muitas vezes para impedir essa questão da convivência, né? Para punir porque o outro está com um novo relacionamento, a época com um novo relacionamento não vai ter filho,
Ou então fazer aquela trocadinha, né? Ah, tu tá com o perfil atrasado, então não vai levar o fulano no final de semana, né? Tu paga que daí tu vê, né? Ou seja, a criança é duplamente penalizada, já não tem o apoio material de ter a pensão para suas coisas, né? Do dia a dia, e ainda não tem o apoio afetivo da convivência. As pessoas não se dão por conta disso. Não, e muitas vezes assim, elas não se dão conta que é o que tu falaste antes, que é muito importante, preservar o direito da criança a convivência de ambos é estar preservando o direito da criança, são as situações da criança, e a criança olha, com raras exceções, eu acho, né, Aline? Claro que tem exceções, mas na maioria das vezes, tem casais, né, que nesse processo de separação, eles estão mais preocupados com os bens do que com a saúde efetiva dos seus filhos, porque é uma ruptura grande, por mais que o casal tenha, muitas vezes, não tenha outra saída, é a separação, eles têm isso bem resolvido, da separação do casal, mas há uma ruptura com os filhos, né? Não é mais aquela casa, não tem mais aquele pai e a mãe no mesmo lugar, né? Não é mais a família margarina, né? Como a gente diz às vezes. E isso a criança tem que construir dentro de si esse novo formato. E como é que ela vai fazer isso se não tem preservado minimamente o que é necessário para ela? Para o entendimento, para a compreensão. Então, nesse momento, quando o casal ele chega ao ato da separação, bom, vamos separar, vamos divorciar, ok, ponto. As minhas questões de Deborah, evangelista mulher, as minhas questões diante das questões dos meus filhos ficam em último plano, porque eu preciso saber como que eu vou acolher aquelas crianças dentro de uma nova situação. E os casais não conseguem fazer esse perpasso e acabam trazendo para a criança toda a mágoa, tudo que ocasionou a separação, enfim, e não preservando aquilo que o ECA diz, aquilo que a Constituição diz, que é, sim, essa proteção integral dessa criança que está dentro de uma briga que, na verdade, não é dela, né? Outra coisa bem interessante, agora eu ouvindo falar, eu me lembrei, é a atenção às escolas. Volta e meia, alguma escola vem perguntar para mim alguma coisa. Por exemplo, assim, olha só, o pai que paga escola e deu ordem de não dar informações da criança para a mãe, né? Sim. Ou assim, agora a gente não tá em pandemia, também não tem tanto isso, mas quando tinha as apresentações da escola, né, avisar em cima da hora, ou não avisar, né, e aí também vem o papel da própria escola. Quando eu sou consultada por alguma escola, eu refiro, olha, você não pode, enquanto escola, negar informação sobre a criança e adolescente, nem para o pai, nem para a mãe. Não importa com quem esteja a guarda, e não importa quem é que paga a escola. Essas informações, então, hoje em dia, aplicativos, agenda, até tudo pode cadastrar ali para mandar para o pai e para a mãe, tal dia vai ter apresentação. Exatamente. Para evitar essa questão desse ruído de comunicação. Quando que você pode permitir, né, ou melhor, quando que você, escola, pode negar acesso a uma mãe, a um pai, à escola para ver a criança, para, enfim, quando tiver uma determinação judicial. Quando tiver uma determinação judicial, tem que se comunicar à escola, a escola vai ter que respeitar, enfim, sei lá, a mãe é perigosa e teve uma determinação de afastamento, não pode... E vejam bem que eu estou utilizando essa questão da mãe para tentar desmistificar um pouquinho que é sempre o pai. Né? Que o pai é perigoso, que o pai... Gente, assim, a maternidade, se vocês forem ler algumas coisas em relação, ela também é uma construção cultural. Né? Então, acho que a gente precisa ver também com um pouco menos de glamour algumas coisas, de dizer, mas... Ou aqueles julgamentos, né? Olha ali, mas é uma mãe que não tem a guarda dos filhos, o que tipo de mulher para não ter a guarda? Exato, o que ela fez para não ter a guarda? Se
nós queremos, né, a igualdade de gênero em várias questões de direito de voz, de vez, de acessibilidade para várias coisas, isso também comporta a gente quebrar esses padrões de achar que um pai que tem a guarda dos filhos é porque a mãe é uma péssima mãe. Porque a gente não julga isso quando a guarda vem com a mãe. A gente não diz, ele deve ser um péssimo pai. Não. Né? Essa relação não é a mesma questão da mulher honesta e do homem honesto lá do crime, né? Então, se tinha... então, a gente precisa desconstruir isso também. Por isso que eu falo, justamente porque a lei de alienação, ela não é protetiva de um, punitiva para outro, não. Ela fala o tempo todo dos dois gêneros. Né? E aí também a gente tem que lembrar das famílias, né? Dos casais que formam família e são homoafetivos. Exato. Né? Também acontece isso numa dissolução. Então, também pode ter esse problema. Né? Então, essa caminhada, assim, esse dar-se por conta dessas questões, elas é importante. Até porque, assim, se em qualquer processo os advogados começarem, né, por qualquer dificuldade de sabor que dá a questão de um divórcio, alegar alienação parental, a gente vai estar correndo risco de vilipendiar essa questão, e aí, quando realmente for um caso, relativizar e tá tão banalizado, dizer, não, isso é só uma alegação. Né? Ou, esse advogado que toda petição que chega aqui, o juiz lá da Vara de Família, toda petição que vem tem alienação parental. Né? Gente, não é assim. Não é... Olha só, Aline, olha, o tempo passa, tá? Já são 40 minutos que nós estamos aqui, mais, né, que tu tá aí dele falar. A Manuela dando risada. Olha só, a Bia, acho importante essa união multidisciplinar. A Diocélia, cria impedimentos para o convívio. Olha, a Daniela está aqui batendo palmas, a Fernandinha Padilha também, a Yara, querida Yara, muito obrigada, parabéns, amigas queridas, pelo olhar ampliado e sensível para a temática, querida Yara. Yara nos ajudou muito, né, Aline? Participou bastante. Yuri, olha aqui, faltou convidar a Yara Ferrão. No próximo debate, papo, incluam a professora. Sabe o que é, Yuri? A Yara vai vir num dia específico, onde nós vamos falar daí com a Yara, porque essas lives, elas dá para fazer com esse aplicativo aqui até 6 pessoas. E eu já fiz várias assim com 6 pessoas, mas parece que flui quando a gente tem, agora nós vamos focar na professora Aline, vamos sugar tudo conhecimento da Aline sobre alienação parental, depois vem a Yara, a gente tira mais um pouco de tudo aquilo que a Yara sabe também sobre alienação parental, que sabe muito, é uma pessoa maravilhosa, conhecedora, queridíssima. Aqui, obrigada, querido, mas o assunto está em excelentes mãos. A Diocélia, né? O Florinal também anda por aqui, obrigada, Florinal. Então a gente fica feliz, né, que o pessoal está aqui, mas é isso, eu acho que tem algumas coisas assim, que para a gente é muito importante como profissional do direito. Quando a Aline diz assim, olha, vamos ter um parecer técnico para formatar a nossa petição. Então, quer dizer, eu saio do discurso combativo, do discurso emocionado e emotivo de uma mãe e de um pai que estão alegando alienação parental e eu vou para a opinião, que não é opinião, né, que é técnica, eu vou para o parecer técnico de um profissional que vai me dizer, sim, trata-se de alienação parental, tais e tais situações já são detectadas e nós temos, porque eles já colocam ali, tais e tais consequências, né? Que inclusive já dizendo que precisam ser tratadas muitas vezes, né? A criança precisa ter um acompanhamento psicológico, enfim. Então, isso é muito importante para nós enquanto profissionais do direito, porque a gente vai estar pautando a nossa petição a partir desse parecer técnico, a partir da legislação e não da opinião unilateral de um dos genitores. É a forma que a gente, enquanto profissional, sai, muitas vezes, da chuva de tempestade, né, que o genitor vem trazendo para o escritório. Então, a gente consegue ali dessecar um pouquinho e ter mais objetividade na hora do peticionar, né, Prof. Aline?
Claro, também é porque a gente tem que configurar esse ato, né? E tem uma questão legal para ser configurada. Então, esse apoio técnico vai fazer com que a gente demonstre para o juiz, olha, está acontecendo. Claro que ele verificando indícios de que isso, né, seja, esteja sendo praticado esses atos, ele vai pegar o profissional de confiança dele, nomeando também, né, o perito juramentado, né, quando... Claro. Infelizmente, nós não temos em número suficiente concursados, psicólogos, assistentes sociais, né, profissionais, porque a demanda é grande. Então, nós não temos profissionais concursados em número suficiente e o juiz acaba, então, nomeando aqueles, né, que tem numa lista, convidando, se aceita, né, nomeando e convidando, se aceita o encargo de ser, obviamente, né, olhar conforme os critérios, ser os olhos um pouco do Poder Judiciário no caso, para devolver para ele essa questão. E o apoio técnico especializado do profissional, né, quando a pessoa ingressa em juízo com esse apoio técnico especializado, esse profissional ele pode também trabalhar no sentido de acompanhar o trabalho que o profissional nomeado pelo juiz vai fazer, né, apresentando quesitos, enfim, né, auxiliando o advogado nesse sentido, né? Então, isso é muito importante, porque alegar e ficar aquele processo imenso que demora anos e vai para um e alega e junta um monte de print de tela, né? Vai para outro, junta um monte de print de tela também. Agora, com os processos eletrônicos também, colocando, né, aquele monte de documento printado para dizer, olha o que está acontecendo. E aí a gente começa a ser uma briga sem fim, né? E muitas vezes também nós temos que pensar que, né, os colegas advogados também têm um compromisso pelo Código de Ética de buscar, né, a conciliação a qualquer tempo, né? Você já é um profissional formado para buscar a conciliação a qualquer tempo. E eu digo isso porque muitas vezes esse cliente vai chegar até o teu escritório trazendo muita raiva, muita revolta, e você não é sua obrigação, enquanto advogado, transpor todos aqueles palavrões que ele trouxe para dentro de uma petição. Você vai ter que filtrar. Vai ter que filtrar, exatamente. Porque nós temos o interesse de uma criança e do adolescente, que é primordial, não interessa quem eu estou defendendo, eu tenho que pensar nisso. E atirar gasolina, né, no incêndio, não vai adiantar. Não. Né? Isso não vai ser, e o cliente não vai ficar satisfeito com isso, porque o que ele quer? Ele quer ter o acesso à convivência. E uma outra questão aqui, Débora, já para a gente se encaminhando para esse papo e também ficar daqui um pouco mais em outra live, em outro dia. Vamos ter que continuar, sim. Para a gente pensar um pouquinho também na situação do idoso, né? Nós temos aí duas legislações que são interessantes de se analisar, que é o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um novo instituto jurídico que é a tomada de decisão apoiada, né? Que é quase que a mesma coisa, assim, que é a antiga, né? Para não dizer curatela, né? Então, o idoso lá dependendo lá, tá com mal de Alzheimer. Né? Precisou, que antigamente se chamava interditado. Bom, a interdição desse idoso vai ser quando tiver um grau elevado. Quando não tiver, ele pode, então, ter pessoas para auxiliar nas tomadas de decisão, para apoiar. Muito bem. Às vezes fica um filho, às vezes tem 5 filhos, fica um. O idoso vai morar lá com aquele filho. Só que os irmãos não se dão. E aí, como esse idoso está residindo junto com um filho, ele não consegue ver os demais. Ele não consegue ser visitado, ele não consegue ter uma convivência, ele não consegue saber de coisas importantes dos outros filhos. Nasceu um neto, outro se formou, outro não consegue. Né? Então, tem a professora Cláudia Barbeiro, também de BDFAM, ela desenvolve também essa questão, porque ela trabalha muito com essa questão do idoso, e ela desenvolve essa ideia de que também há atos de alienação parental em relação ao idoso. Ou aquele idoso, por exemplo, que ficou viúvo e casou de novo. E aí o filho não gosta muito daquela nova companheira, esposa, e ela também não gosta muito, e ela corta a convivência.
né, com esse idoso. Né? E esse idoso, esses dias mesmo a gente conversava sobre um caso, né, trocava figurinha sobre um caso muito parecido, né, que acontecia isso, envolveu o senhorzinho lá, casou com uma outra pessoa, e essa outra pessoa inviabilizou o contato, digamos assim, ao mundo externo, tirou o celular, tirou tudo. Não deixa visitar, troca de endereço não avisa para a família, para os primos, para os irmãos. Então, isso e faz o idoso fazer uma escolha, né? Ou fica com nós, e daí fica aquele idoso ali no meio daquilo, não sabe o que vai fazer, então é uma situação, olha, é desumana. Exatamente. Então, essas percepções desses, digamos assim, já está se usando em alguns processos, quando o artigo 2º lá da Lei de Alienação Parental fala no parágrafo único sobre os exemplos de atos que são alienação parental, já tem processos que estão, que as pessoas estão buscando resgate, né, com esse pai, com esse irmão idoso, enfim, e já estão colocando ali para equiparar, né, para fazer uma certa analogia desses atos de alienação, aqueles descritos ali na lei, né, de forma exemplificativa. Então, há uma compreensão de que também, né, está podendo ser aplicado esse tipo de questão também ao idoso. Então, é interessante, né, a gente pensar na amplitude disso, né? É verdade. E também de pensar, volto a reforçar isso, de que a questão do trabalho do advogado de família não é uma ilha, né? A gente precisa o tempo todo de apoio técnico de outros profissionais. Então, até esse trabalho tem vários que a gente conhece pelo próprio IBDFAN, que psicólogas que depois foram fazer direito, mas não para advogar, para entender um pouquinho mais, né, a questão da lei, para continuar como psicólogas, trazendo esse apoio técnico, né, e vice-versa, advogados que vão fazer psicologia também para entender algumas coisas, porque se a gente for pensar nessa área de família, né, a família é o que você tem de mais precioso, acho que também a pandemia nos mostrou muito isso, né, você não pode ter aglomeração e conviver com muitas pessoas, mas o seu núcleo familiar você preserva, né? Você vai ter que ter uma convivência compartilhada de espaços, de vivências, de angústias. Nas dificuldades, nas frustrações, vai ser quem vai estar para te dar apoio. Nas conquistas vai ser, né? Por mais que se brigue, por mais que tenha conflitos familiares, né? Intergeracionais, você verifica que tem essa presença nessa situação. Então, é tão caro ao ser humano essa área, né, do direito em si, da família, que não merece ser isolada só por uma letra da lei, né, de uma forma assim, não é isso, deu. Então, esse olhar, assim, eu prezo muito, sabe, em relação a isso. É muito importante. E isso, sim, eu sempre coloco para os alunos, né, não tentem ser mais, mais reais do que o rei, né, vocês são importantes nesse processo, o importante é a relação que vai ficar desse convívio para além de vocês. Né? Então, sabe, em cima disso, assim, eu consegui fazer, né? A coisa pior, muitas vezes, para um advogado de direito de família, é você conseguir a prisão por pensão alimentícia. Porque você está, assim, querendo ou não, né? Você reza para o sujeito arranjar um dinheiro e pagar. Exatamente. A criança vai ter o apoio, né? E você não vai ter aquela questão de, poxa, o pai de uma criança ou a mãe de uma criança foi presa. Né? Nessa relação. Eu tenho um olhar, assim, ó, que para mim é muito importante. Quando termina um processo, quando a gente trabalha esse processo de direito de família, ou vai fazer um divórcio, né? Que para mim é muito significativo. A porta do fórum. Quando a gente sai na porta do fórum, no nosso aqui em Santa Maria, né? Tu sai no portão, quando um vai para um lado e o outro vai para o outro, que se dão as costas, para nós que somos advogados, isso é muito importante. Quando a gente consegue fazer um processo de divórcio e tal, e consegue ali, através de aspectos mediatórios e através da conciliação, fazer com que a relação permaneça existente, a relação familiar permaneça, eles vão para o mesmo lado.
Eles vão para o mesmo lado, eles vão separados, eles estão separados, cada um com seus bens, como a gente diz, né? Guarda compartilhada, mas tu conseguiu fazer com que a relação esteja preservada, eles vão para o mesmo lado. É impressionante isso. Mas é só um olhar de quem atenta, assim, que a gente olha quando coloca o pé dentro do fórum, quando coloca o pé para fora do fórum. Isso é interessante. Ali, ó, Line está aqui, a Yara, maravilhosa fala de você, saudades, obrigada pela lembrança do meu nome, nunca esquecemos a Yara, nunca esquecemos a Yara. A Flávia, eu acho muito interessante, porque é Flávia Fernando, então eu sei quem é a Flávia e quem é o Fernando, né? A Flávia e o Fernando, a Pro Manuela, ótima fala, parabéns, profs, a Diocélia, muito apropriada essa abordagem, o Antônio também, professor, parabéns, ótima live, muito boa. Aí a Flávia complementou aqui. Profs, eu acredito que o Poder Judiciário poderia aprimorar a mediação nos processos de família, pois é a mediação proposta por um dos advogados ainda é vista com desconfiança pela parte contrária. E nem só no processo de família, né, Aline? Em qualquer processo, quando o advogado propõe a mediação, isso, infelizmente, ainda não foi compreendido como deveria ser. A Yara coloca o diálogo do psico com o direito é extremamente rico e necessário. Através dele, é a ampliação da compreensão e do direcionamento dos casos. Ambos se complementam, é verdade. Excelente esse viés da alienação voltado ao idoso. Aí a Diocélia também completa, alienação parental estendida ao idoso e ao deficiente, ela eu acho que vai falar deficiente. E a Bia, como é bom ouvir essas experiências para quem está começando, é um aprendizado. Querida, muito obrigada. A gente queria muito, assim, eu queria muito agradecer, passa muito rápido. A gente se policiou, eu e a Prof. Aline, vamos ficar assim, para ser 1 hora. Por quê? Porque a gente vai baixar e vai postar lá no Instagram também. E lá no Instagram tem que ser até 60 minutos, a gente tem que dividir no meio, daí ficam 2 vídeos. Então a gente se propôs a fazer 60 minutos. Eu queria assim, agradecer muito, muito, muito a Prof. Aline, que se dispôs hoje à noite, que eu sei que tem muitos afazeres aí, porque eu sei que o teu escritório está a 1000, e isso é muito bom. Também, eu acho que mais a 1000 que o escritório está o doutorado aí em fase de conclusão. Então, eu sei que parou com algumas coisas para vir aqui, mas que para a gente é muito gostoso, né, Aline? Sentir esse carinho de quem foi nosso aluno, de profissionais queridas como a Yara, e profissionais, a Bia, dizendo, né, para quem está começando, é sim um aprendizado, Bia, porque a gente também aprendeu com quem veio antes de nós, e a nossa essência, como se diz, a nossa semente da educação, ela é eterna, né? Ela não muda. Então, Prof. Aline, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelos seus conhecimentos, por ter dividido conosco. Acho que falou muito bem sobre alienação parental, aquilo que é essencial, né, Prof? Porque tem muita coisa, muito desdobramento, mas que fica assim muito evidente a necessidade do profissional, a necessidade da gente, enquanto profissionais do direito, ter esse discernimento sobre aqueles aspectos que os genitores vêm no escritório trazendo como configurado a alienação parental, quando, na verdade, há necessidade de fazer uma investigação, há necessidade de fazer uma apuração, e também a conscientização de que a alienação parental é uma ação que pode ser própria, como ela pode estar implícita dentro do processo, mas, de qualquer forma, ela é complexa. Não é simplesmente um achar, né? Ela tem a sua complexidade, precisa da sua apuração e a necessidade de que os genitores estejam cientes de que o que precisa mais ser preservado é a integridade da criança, do filho que está dentro daquela relação, né? Que agora não é mais uma relação de casal, mas é uma relação de parentesco que é perene. Eu queria agradecer mais uma vez esse espaço, essa oportunidade, dizer que eu fiquei muito feliz de ver várias pessoas queridas, conhecidas, amadas, participando, acompanhando, colocando o seu relato. Isso me deixa muito feliz. E dizer que eu estou à disposição, quando quiser bater um papo de novo, estamos aí, Prof, sucesso para suas lives, para o seu canal, vou estar acompanhando sempre que puder, né? Esperando, ansiosa, e os conhecidos também trazerem no compartilhar do conhecimento para a gente.
Muito obrigada e uma boa noite. Eu que agradeço. Olha só, o Antônio ainda colocou aqui, parabéns, professora Aline, doutoranda. A Júlia colocou, excelente live, obrigada pela oportunidade de poder ouvir vocês. Muito obrigada, excelente assunto. Meus queridos, muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada. Terça-feira que vem tem outra live. Beijo, beijo, tchau.